A paz do Senhor, meus queridos. Bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos início ao segundo trimestre, estudando a lição de número 1, com o seguinte tema: quando a família age por conta própria. Vamos às leituras preliminares da revista. Lições Bíblicas, segundo trimestre 2023. Lição 1. Quando a família age por conta própria. Texto áureo. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, verso 19. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12 versos de 1 a 3, e capítulo 16 versos de 1 a 5. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela, agora, que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Introdução. Ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. O plano da salvação teve início antes da fundação do mundo, como uma decisão exclusiva da soberana vontade e do amor de Deus. Deus, em sua sabedoria, usaria ao longo do tempo vários canais humanos para trazer o Salvador até nós. Dentre tantos que colaboraram com seu plano salvífico, talvez Abraão seja um dos maiores. A partir do momento em que Deus o chamou para viver pela fé, tudo o que ele e sua família fizesse refletiria sobre a encarnação de Cristo e até mesmo sobre a sua morte na cruz. Todos estávamos na dependência da soberania de Deus, mas também da obediência e da fé de um homem. Abraão podia acelerar ou atrasar a execução deste grande plano de Deus, como veremos nesta lição. Ponto de número 1. Deus faz promessas a Abrão. O encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e, depois, de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis 21:15. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. A aparente demora para o nascimento de Isaque certamente tinha a ver com o total esvaziamento dos recursos físicos de Sara e Abraão, a fim de que o casal entendesse que eles deveriam viver completamente dependentes daquele que os chamou.
De Isaac, Deus faria a grande nação de Israel, de onde sairia toda a revelação para o mundo. Aquele filho tinha que ser de verdade o filho da promessa, e não apenas um filho da vontade do homem. A providência e o poder divino seriam inegavelmente reconhecidos na concepção e no nascimento de Isaac. A longa espera por Isaac prefigura a longa espera também pela vinda do Filho de Deus. Sabemos que ambos nasceram pela vontade de Deus e no tempo devidamente previsto por Deus. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versos 4 e 5. Podemos dizer ainda que o nascimento de Isaac prefigura a obra da regeneração ou do novo nascimento, conforme lemos em Gálatas 4, 22 e 23, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 15, 2. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Este foi um momento de grande provação para Abraão. Aquele que dispusera andar com Deus não conseguia enxergá-lo completamente. Sua fé precisava de socorro. Em momentos como esse, somente o autor e consumador da fé é suficiente para nos fortalecer. Como afirmou o teólogo puritano Thomas Goodwin, de 1600 a 1679, aquele que verdadeiramente teme e obedece ao Senhor pode ver-se numa situação de escuridão, sem ter qualquer luz. Pode ser que ande muitos dias e anos nessa situação. Essa afirmação parece estranha, porém ela concorda com as palavras do profeta Isaías, que disse: quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías 50, verso 10. Às vezes até o mais dedicado dos cristãos sente-se como se estivesse no escuro e se pergunta: por que Deus parece tão distante? Durante os anos de 1899 e 1900, a missão do interior da China sofreu grande perseguição. Os Boxer eram um violento grupo nacionalista que lutava contra a presença dos estrangeiros em seu território, inclusive contra os missionários. Nesse tempo, Hudson Taylor, líder e fundador da missão, disse a um amigo: não consigo ler, não consigo pensar, nem sequer consigo orar, mas posso confiar. Foi um período de trevas, mas Deus, a seu tempo, trouxe a luz. Abraão passou pela experiência que alguns chamam de noite escura da alma. O termo vem de um clássico espiritual do século XVI, com esse mesmo nome, e escrito por São João da Cruz, que baseou-se nas cenas noturnas descritas no livro de Cantares de Salomão. O livro narra como o Filho de Deus chega ao mais profundo amor e fé, depois de passar pela escuridão temporária e se sentir distante de Deus. Não se trata de uma experiência fácil, mas por vezes é necessária. Quando o patriarca passou por essa noite escura, Deus tratou dessa questão. Se você está passando pela noite escura da alma, não pare por aí. Dedique tempo para ouvir a Deus e receba as palavras de encorajamento do Senhor. Essa é a primeira vez na Bíblia em que encontramos a gloriosa expressão: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor, Gênesis 15, 1. A partir de então, esta frase seria usada mais de 100 vezes no Antigo Testamento como prova de que Deus intervém nos momentos mais difíceis da vida de seus servos. Nesta passagem também vemos pela primeira vez na Bíblia a expressão não temas. Deus repetiu-as para Isaac, para Jacó e em várias ocasiões para o povo de Israel. As promessas contendo o não temas em Isaías são tremendamente terapêuticas para se ler e meditar nos momentos em que estamos lidando com a dúvida e o medo. Experimente abrir em Isaías 41, 10, 13, 14, Isaías 43, verso 1 e verso 5, Isaías 44, versos 2 e 8. Leia calmamente e receba o conforto e encorajamento de Deus. O remédio do Senhor para a noite escura de Abraão foi lembrá-lo
de quem era o seu Deus. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O eu sou de Deus é totalmente suficiente para o homem que diz eu não sou. Abraão não precisava se preocupar. O Senhor era o seu escudo e a sua grande recompensa. Essa promessa é válida para todos os cristãos em todos os tempos e lugares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versos 10 e 11. Deus garante a Abrão o cumprimento. Como vimos, Gênesis 15:4 traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa, este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, Isaque. Aqui, Deus está afirmando a Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele e não o faria. Ou falaria e não o confirmaria. Números 23:19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmo 89:34. Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Gênesis 16:2 e 3. Abraão e Sara estavam envelhecendo e o tempo parecia se esgotar. Se Abraão morresse, o seu único herdeiro seria o seu mordomo Eliezer. As preocupações de Abraão não chegavam nem perto do verdadeiro propósito de Deus. Enquanto ele se preocupava com suas heranças materiais, Deus se preocupava com suas heranças espirituais. O nascimento de Isaque era necessário para a concretização do plano eterno de salvação para o mundo. O Senhor tinha incluído a promessa de Isaque em seu plano glorioso e havia feito uma promessa generosa a Abraão. Tudo isso estava afirmado no caráter de Deus, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Abraão e Sara não podiam ver era que Deus estava esperando até que viesse o amortecimento total sobre eles, a fim de que somente o Senhor recebesse toda a glória. Devemos compartilhar as nossas preocupações com o Senhor, mesmo que as coisas que vamos dizer a Ele sejam uma demonstração de incredulidade ou impaciência do nosso coração. Não importa o que vamos dizer, precisamos ser sinceros e verdadeiros diante de Deus. Deus não fecha seus ouvidos para as suas perguntas e não é insensível para com seus sentimentos. Ele não repreendeu Abraão, antes deu-lhe a certeza daquilo que Abraão duvidava. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Deus deixou claro que Abraão seria o pai do futuro herdeiro. Deus garantiu a Abraão que o seu herdeiro seria pai de tantos descendentes que ninguém conseguiria contá-los. Para acalmá-lo, Deus chamou para contar as estrelas, porque é mais fácil contar as estrelas quando chega a escuridão da noite. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Gênesis 15, versos 4 e 6. Abraão creu em Deus. A palavra hebraica traduzida por crer significa apoiar todo o peso sobre. Abraão apoiou-se completamente na promessa de Deus e no Deus da promessa. Porém, este não é o epílogo da caminhada de fé de Abraão. As dúvidas vêm, mas às vezes voltam. E foi isso que aconteceu. Abraão voltaria a vacilar na fé, deixando de influenciar a sua esposa e ainda aceitando a sua desastrosa proposta de gerar um filho fora de seu casamento. Ponto de número 2. Interferência no plano de Deus. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade, e naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Gênesis 16:2. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro.
Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Sara sabia que não podia ter filhos, mas que seu marido ainda era capaz de gerar uma criança. Deus havia designado Abraão especificamente como o pai do herdeiro prometido, mas ainda não havia identificado a mãe. Pela lógica, é claro, deveria ser a sua esposa. Mas talvez Deus tivesse outros planos, pensava Sara. Sara estava tentando prever o que Deus faria, uma atitude perigosa. Lembre-se de que a verdadeira fé se baseia na palavra de Deus, e não nas hipóteses ou na sabedoria humana. Quando Sara sugeriu seu plano a Abraão, não havia convicção em suas palavras. Deus havia dito a Abraão, sabe com certeza, mas Sara não tinha tal certeza para servir de base para as suas ações. Além disso, Sara não estava preocupada com a glória de Deus. Seu único objetivo fica claro quando ela diz, assim me edificarei com filhos por meio dela. Gênesis 16:2, tradução Almeida atualizada. Tudo indica também que Sara estivesse com uma pontinha de decepção e quisesse culpar a Deus quando disse, o Senhor me tem impedido de dar à luz. Disse com frequência que, para Deus, adiar não é o mesmo que negar. Contudo, Satanás sussurra, Deus está retendo aquilo que ele é de direito. Se amasse você, as coisas seriam diferentes. Põe a culpa nele. Temos que ter muito cuidado enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. Saber esperar é uma das grandes virtudes cristãs. De acordo com as leis matrimoniais daquela época, era perfeitamente aceitável que Abraão tomasse Agar para ser sua segunda esposa. No entanto, nem tudo o que é permitido pela lei ou pela cultura e é aprovado às vezes pela sabedoria humana, não está dentro da vontade de Deus. Na maioria das vezes não está. Em momento algum, Deus aceitou Agar como esposa de Abraão. O anjo do Senhor chamou-a de serva de Sarai, Gênesis 16:8. Mais tarde ela foi referida como essa escrava e seu filho, Gênesis 21:10, e não esposa ou filho de Abraão. Isso porque tudo que não provém de fé é pecado, Romanos 14:23. Deus rejeitou a trama toda, pois tinha algo muito melhor em mente para eles. O casal não passou neste teste, porque estava disposto a seguir o seu próprio caminho, não queriam esperar em Deus. Precipitaram, colocando em prática seus próprios planos. Agiram de modo a satisfazer apenas a si mesmos e não a glorificar a Deus. Não estavam obedecendo à palavra e certamente só trouxeram perturbação e conflitos para o coração e para o lar. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16:2, e ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Fica um pouco difícil estabelecer o percentual de culpa de cada cônjuge no conflito conjugal. Porém, nesse caso aqui, parece que Abraão tinha a maior culpa, a maior responsabilidade. Ele era o líder do lar e Deus já havia falado diretamente com ele, portanto, cabia a ele construir um altar e buscar a Deus. Vemos que na experiência de Abraão e Sara, cabe bem a pergunta de Paulo: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3:3. O casal havia começado no Espírito quando colocaram sua fé no Senhor, mas depois resolveram confiar na carne e logo algumas das obras da carne começaram a aparecer. Abraão e Sara e Agar guerreavam entre si porque estavam primeiramente em guerra com o Senhor. Havia desejos egoístas dentro de seus corações. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter,
mas provocou o conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar e, posteriormente, entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abrão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. A precipitação de Sara foi ocasionada pela sua falta de fé. De sua infeliz decisão surgiram duas gerações perpetuamente opostas. Além disso, o conflito favoreceu o surgimento de uma grande religião, a islâmica, que é frontalmente oposta aos princípios do judaísmo e do cristianismo. Este segmento religioso surgiu na Península Arábica no começo do século VII por meio de Muhammad, conhecido em português por Maomé. Essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1 bilhão e 800 milhões de fiéis. A maioria deles localizada no continente asiático e africano. O islamismo é considerado a maior resistência aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo no mundo. Ponto de número 3. As consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta, então, começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. De todos os conflitos, as brigas em família são as mais dolorosas e as mais difíceis de resolver. As coisas poderiam ter sido diferentes se Agar tivesse mantido uma atitude de serva. No entanto, ela se tornou orgulhosa e irritou sua senhora. Abrão e Sara não reconheceram os seus pecados com honestidade. A solução de Sara foi expressar toda a sua raiva, culpando o marido e maltratando sua serva. Parecia ter se esquecido de que a ideia daquela união havia partido dela. A solução de Abraão foi ceder à esposa e abdicar da liderança espiritual de seu lar. Deveria ter se compadecido de sua serva, que foi desamparada, grávida, mas permitiu que Sara maltratasse. Deveria ter chamado todos para o altar, mas não o fez. A solução de Agar foi fugir do problema, uma atitude que todos nós aprendemos com Adão e Eva. No entanto, logo se descobre que não é possível resolver os problemas fugindo deles. A fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição: os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Não obstante os erros cometidos por Abraão, Sara e Agar, Deus não abandonou nenhum deles, porém os corrigiu. Agar teve que se submeter ao Senhor. O anjo do Senhor foi ao encontro de Agar no deserto e ordenou-lhe que voltasse para o acampamento de Abraão e se sujeitasse à sua senhora. Para isso seria necessário que Agar tivesse muita humildade e fé, visto que Sara a havia maltratado e poderia fazê-lo de novo. Mediante sua obediência, o Senhor lhe disse que seu filho se chamaria Ismael, que significa Deus ouve,
e ainda que ele não herdaria de Abraão na aliança. Porém, Deus prometeu multiplicar os seus descendentes e transformá-los numa grande nação. E assim o fez, pois de Ismael originaram-se os povos árabes. Sara teve de se submeter a Deus. Como Sara se sentiu quando Agar voltou para o acampamento e contou que Deus havia falado com ela? Será que Deus tinha tempo para atender uma pobre escrava? Será que o Deus de Abraão se importava com uma egípcia? Sim, pois o filho daquela egípcia também era filho de Abraão. O texto não diz qual foi a reação de Sara, mas, ao que parece, ela acreditou no relato de Agar e aceitou-a de volta como sua serva. Abraão também teve de se submeter a Deus. Em todo o episódio, Abraão teve um papel um tanto passivo. Deixou que Sara o convencesse a coabitar com Agar, permitiu que Sara maltratasse e expulsasse Agar de casa. Então temos a impressão de que Abraão não ofereceu qualquer tipo de ajuda a Agar. No entanto, quando seu filho nasceu, Abraão reconheceu e obedientemente deu-lhe o nome que Deus havia determinado. Tanto Abraão quanto Sara tiveram de aprender a viver com seus erros. Certamente Abraão gostava de ver o menino crescendo e o coração do patriarca idoso era cheio de amor e admiração por ele. Porém, Abraão sabia que Ismael não seria parte permanente da família da aliança. A solução de Deus para o problema de Ismael foi não atribuir culpas aos envolvidos na questão. 13 anos depois do nascimento de Ismael, Sara ficou grávida do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, Ismael estava com quase 14 anos. A partir desse tempo, outros problemas familiares começaram a surgir, devido à forma sarcástica com que Ismael começou a tratar Isaac. Como Paulo escreve, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre, Gálatas 4, 29 a 31. Porém, esta é outra história que trataremos noutra ocasião. Paulo ensinou que tudo que não provém de fé é pecado, Romanos 14, 23. Portanto, devemos certificar que os nossos planos e procedimentos passem pelos filtros da fé. As pessoas podem concordar conosco, a lei pode nos defender, mas se Deus não dispuser a abençoar-nos, então não podemos levar o plano adiante. Deixe que Deus realize sua vontade, a seu modo e a seu tempo. Sara tentou adiantar-se ao Senhor e criou problemas que persistem até hoje. Vamos para a conclusão desta lição. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus.